Vamos abrir a palavra do Senhor em duas porções bíblicas nesta noite para a abertura do nosso estudo. O texto de Isaías 49, versículos 5 e 6, e depois o texto de Romanos 9. Isaías 49, versículos 5 e 6. Esse é um dos textos messiânicos. Isaías, mais do que qualquer outro profeta, traz imagens muito vívidas, ricas e belas sobre o servo do Senhor, não é? O Messias, Cristo Jesus. E aqui ele vai nos dizer o seguinte, vamos ler juntos? Isaías 49, versículos 5 e 6. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém. Graças a Deus. Texto muito belo que aponta para a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Lucas, quando começa o seu evangelho, ele cita essa porção daqui de Isaías, no capítulo 2, versículo 32, nos é dito, entre as sentenças proferidas por Simeão, quando toma o Senhor Jesus bebê ainda nos braços, ele cita esse texto, né? Luz para a revelação aos gentios, glória do teu povo de Israel, reconhecendo o Senhor Jesus de uma forma gloriosa, né? Até sobrenatural, porque ali estava um bebê, frágil, sem nenhuma evidência de algo mais, e Simão assim o reconheceu. Vamos ler o texto de Romanos 9 agora, Romanos 9, versículos 22 a 29. Um texto complementar, na nova aliança, Romanos 9, de 22 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que se lhes disse, vós não sois povo de Deus, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Bem, queridos, eu quis ler esses dois textos de início aqui para uni-los sob o tema que nós vamos estudar nesta noite. Vamos ver novamente, né? Em Isaías 49, nós vemos o Senhor sendo anunciado como aquele que é o servo do Senhor, que vai trazer o seu povo de Jacó, Israel, espalhado, e será glorificado com esse ajuntamento do seu povo. No contexto da nova aliança, as realidades faladas para o povo de Deus são comunicados à igreja. Na antiga aliança, o povo de Deus é basicamente o povo de Israel, era o povo da aliança mosaica, o descendente de Abraão. Mas a nova aliança mostra que os herdeiros de Abraão são os herdeiros da fé, os herdeiros espirituais. Paulo deixa isso muito claro, escrevendo aos Gálatas, diz, nós somos os verdadeiros herdeiros de Abraão, os filhos de Abraão pela fé. Então,
essas realidades espirituais de Deus com o seu povo, que na antiga aliança estavam comunicadas a Israel, agora são universalmente espalhadas para outros povos que Deus está compondo como sua igreja, na nova aliança em Cristo Jesus. Claro que há diferenças, por exemplo, legislativas, né? A lei civil mosaica não é a lei civil que governa as nações. A igreja não é um Estado, como Israel era um Estado. A igreja é um conjunto de pessoas que vive sob estados distintos e leis civis distintas, mas guiados pela governança do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A lei que nos guia profundamente é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, né? E está espalhados. Mas nós somos o povo de Deus, reunidos pelo Senhor em cumprimento desta profecia. O texto de Isaías diz ainda que o Senhor nos foi dado como luz para os gentios e a salvação será vista da extremidade da terra. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo aqui um pouco mais sobre estas movimentações e como Deus, em sua soberania, usa as movimentações da história para trazer o seu povo à existência e para congregar aqueles que são seus, para trazê-los ao seu conhecimento e à adoração. E é por isso que eu li agora o texto de Romanos capítulo 9. Esse capítulo nos fala por excelência da soberania do Senhor. Deus que pega um barro e desse barro constrói com parte dele vasos de misericórdia, para manifestar a sua glória, a sua graça, e de uma outra parte desse barro, os vasos para a ira, não é? Ou para instrumentalização não tão nobre. Paulo tem em mente aqui a louça, podemos dizer, né? Os artefatos domésticos típicos de uma casa comum da Palestina, dos judeus do primeiro século. Não havia uma tecnologia industrial como nós temos hoje. Os utensílios típicos de uma casa judaica eram extremamente simples, uma boa parte deles feitos de barro. Não havia encanamento, né? Não havia água encanada, embora Roma tivesse construído aquedutos, uma engenharia fantástica e revolucionária, algumas ruínas delas até hoje. Eu me lembro, perto do Instituto Bíblico, que eu ia cooperar lá em Portugal, bem perto mesmo, dava para ir andando, haviam algumas ruínas de aquedutos romanos, né? Da época do Império Romano ainda. Então a gente chegava no instituto, passava por baixo daqueles arcos, inativos, evidentemente, porque já se perderam há milhares de anos atrás. Mas as casas que não tinham encanação tinham assim ainda os seus recipientes. Não era do material industrializado, né, como a gente tem a panela que você compra hoje. O elemento mais comum era o barro. Então veja, o oleiro pegava uma parte desse barro, fazia uma vasilha que ia servir para o mais nobre dos seus propósitos, que era preparar o alimento para todo mundo ser nutrido ali. Mas uma outra parte desse barro seria usado para funções não tão nobres assim, ia servir de latrina, né? É essa imagem que Paulo pega e diz: Deus é o oleiro, a humanidade são os barros em suas mãos. Os propósitos designados são distintos e Deus dispõe da humanidade para cumprir os seus propósitos. Do mesmo jeito que numa casa você precisa de instrumentos para comer, você vai precisar de instrumentos para higienização. Para que a vida ocorra, é preciso os dois, né? A gente precisa. Agora, se a gente pudesse escolher, a gente iria escolher alguns mais nobres aqui, né? Para ser. O que Deus está dizendo? Ele diz: olha, eu sou o Senhor que disponho tudo e todos para cumprir o meu propósito. Esta graça soberana de Deus não depende de uma qualidade inata das pessoas. E aí ele está dizendo, isso não faz distinção nem mesmo individual como coletivamente. Deus distribui essa sua graça e chama pessoas com instrumentos gloriosos dentre judeus e gentios. E é esse ponto que ele está tentando argumentar aqui para tirar da cabeça de muitos judeus que se achavam superiores aos gentios. Preste atenção, gente, aqui é uma dica até de interpretação. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando nesse contexto de que não tem uma categoria melhor do que a outra. Para Deus, todos somos pecadores. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que um outro, moralmente falando, nós somos transgressores.
A diferença entre nós é o quanto a gente pisou na jaca, mas todo mundo colocou o pé lá. Né? Todo mundo transgrediu a lei de Deus. O quanto que nós nos entregamos é que nos diferencia. Então ele diz o seguinte: eu sou o Senhor que graciosamente chama o seu povo, e eu vou chamar para ser meu povo quem não era. Eu vou entregar o meu amor para quem não era amado. Em lugar que se dizia, eles não são povo de Deus, ali serão chamados filhos do Deus vivo. E relativamente a Israel, Isaías já diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é que Deus está dizendo de novo aqui? Ele diz: do mesmo jeito que dentre os gentios eu vou chamar alguns para serem meus, dentre os judeus tem aqueles que não são. Não é porque eles são judeus que automaticamente eles estavam cumprindo a vontade de Deus e conhecendo o Senhor. Ele está dizendo: é o remanescente que será salvo. É aqueles que permaneceram na graça, fiéis ao Senhor, sustentados e alimentados pelo Senhor. E aí, então, ele conclui essa parte dizendo, como disse Isaías: se o Senhor não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que é que Paulo está dizendo aqui? A natureza humana é pecaminosa. Do mesmo jeito que a graça de Deus alcança gente de fora da aliança, gente pagã, ignorante, e traz a fé em Cristo Jesus, é a mesma graça que salva o que está fora da aliança, que preserva fiel quem está dentro da aliança. Não há distinção. Quem vem do contexto de aliança precisa ser lembrado disso, porque pode correr o risco de cair na tentação de achar que é um pouquinho melhor. Não é? Eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, então Deus fez um negócio muito bom e me escolheu para ser parte do povo dele. Não é? Ele diz: na verdade foi a graça do Senhor que nos preservou, porque nós mesmos nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra, é o que ele está dizendo. Foi a graça que nos alcançou. Agora, quando nós olhamos, olha a trajetória destes textos bíblicos e desses povos. A história do povo da aliança, do povo judeu, o povo que se torna uma família ampliada com a descendência de Jacó, em torno de 70 pessoas que vão ao Egito, e lá no Egito, fora da terra prometida, eles se tornam um povo, deixa de ser uma família e chega à casa dos milhões aí e se torna um povo. De lá são retirados por Moisés, levados à terra prometida. Vivem em Canaã, como Israel, durante gerações, afastam-se do Senhor Deus, da lei do Senhor Deus, e Deus, na sua misericórdia, manda profetas que lhes alertam, eles não ouvem, são levados cativos para a Babilônia, para distantes de sua terra. Na Babilônia, de alguma maneira, eles acabam dando algum tipo de testemunho do Senhor, pelo monoteísmo, pela fé presente, voltam para a terra prometida, ficam mais alguns séculos ali e novamente vem perseguição, né? Alexandre o Grande, depois o Antíoco Epifânio, os outros generais que dividiram o seu reino, trazem uma perseguição, uma luta novamente aos judeus que se espalham pelo mundo, chamada diáspora. Os judeus experimentaram algumas dessas diásporas. Na época do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Império Romano que está dominando o mundo, e haviam judeus espalhados por quase todo o mundo conhecido. Uma parte estava vivendo na Judeia, é verdade, mas não todos. Havia uma parte vivendo na Galileia, samaritanos, que é a mistura de judeu com os pagãos da época dos assírios, e comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Bem, esse Deus que dirige todas as coisas e fez nascer a igreja cristã, a nova aliança, nesse contexto de Império Romano, de muitos povos sendo dominados por um povo hegemônico, que é Roma, é o Deus que continua dirigindo toda a história. O que nós vamos refletir hoje, e que eu gostaria de convidar vocês para pensarmos, é como esses movimentos humanos de mudança, de sair de um lugar, de ir para outro, os movimentos migratórios devem ser encarados pela igreja cristã como oportunidades para o cumprimento da missão. Você já tinha parado para pensar nisso? A gente pensa um pouco sobre migração, imigrante, quando assiste um jornal e tem a notícia de que estourou a guerra lá no Oriente Médio e está não sei quantos refugiados fazendo um caminho para bater lá na Europa. Lembra disso? A gente viu isso um bocado, né? Eu não só vi nos noticiários, mas acompanhava de perto no período que a gente estava na Albânia.
A Albânia não ofereceu abrigo para nenhum refugiado, mas os países vizinhos, sim. A Sérvia, a Grécia, até a Hungria, haviam corredores de pessoas passando. Foi na época que se intensificou a luta no Oriente Médio em virtude do crescimento do Estado Islâmico, né? A Albânia, por ser um país pobre, não teve muitas condições. Mas agora, com o retorno recente do Talibã tomando conta do Afeganistão, a Albânia recebeu, entre outros países que estavam lá, um grupo de refugiados. Então, a equipe com que eu trabalhava lá, né, entre outras coisas, pegou também essa tarefa de auxiliar os refugiados. Aí a gente pensa um pouco, né? Assim, tem, mas está longe, né? Está lá na Europa, está lá no Oriente Médio. Será? Será que a nossa realidade brasileira está muito longe disso? Não está. Vocês sabem disso, acompanhando os jornais, a notícia. Nós temos no Brasil um grupo significativo de imigrantes. Quem arrisca? De onde? Da Bolívia, sim. Isso tem um movimento. Haitianos, exatamente, depois que teve aquele terremoto, aquela tragédia lá, veio um grupo significativo vindo para cá. Eles estão perdidos, né? Continuam as notícias aí, colocando esse grupo que agora foi expulso lá dos Estados Unidos, que vieram para aqui, depois fizeram o caminho da América Central para chegar lá, ficaram embaixo da ponte, né? E saíram. Venezuelanos, por causa da crise na Venezuela muito grande. Eu me lembro que a última vez que eu estive lá em Roraima, para pregar na terceira igreja, foi no auge daquele movimento de chegada de venezuelanos que estava espantando a população, porque Roraima é o estado menos populoso do nosso país, mas é a porta de entrada dos venezuelanos. Então, assim, aquilo é um pouquinho, para aquela proporção, foi muito, né? E andando pela cidade, você vinha gente acampado nas praças, mais do que nós conseguimos ver os indigentos nossos, né, brasileiros mesmo, aqui nas ruas de Belo Horizonte. Então, venezuelanos, haitianos, né, há um fluxo permanente já há um certo tempo de bolivianos e peruanos, no contexto de São Paulo, onde eu servi e vivi um bom tempo da minha vida, a gente também percebia isso, lá na Zona Leste, região de Brás, do Pari, né, você tem muitos. Eu me lembro perfeitamente, uma vez passando por lá, estava escrito papas fritas com polho, né? Eu falei, mas que país que eu estou, né? A pessoa está vendendo papas fritas com polho. Então, realmente, era tão grande o número que até o comércio estava em espanhol já, né? Assim, quem passava por aqui, comia batata frita com frango, né? Que é uma comida bem típica de bolivianos, peruanos e em geral. Então, nós tivemos neste período recente também, recebemos aqui no Brasil alguns sírios, né, que vieram também para cá. Isso não apenas como refugiados, mas o próprio movimento migratório. A humanidade vive um momento singular. Nunca se mudou tanto e tão facilmente de país quanto nesse momento da história da humanidade que se tem conhecimento. Para vocês terem ideia, os censos que são feitos apontam que, se juntássemos todos os migrantes do mundo, todas as pessoas que saíram dos seus países, os emigrantes, os que saíram, né? E, portanto, imigrantes na terra onde eles chegaram, porque eles são emigrantes do seu país de origem e imigrantes no país de destino, né? Eles saem de um para ir para o outro. Se juntássemos toda essa população e formássemos um país, o país dos migrantes, né? Esse seria o 5º país mais populoso do mundo. Ia estar à frente do Brasil. Já pensou? Não é pouca gente, né? Então, é simplesmente um volume absurdo, maior que a população do Brasil. É importante nós percebermos isso, porque como igreja nós estamos acostumados a pensar no trabalho missionário, o trabalho dos povos, no fluxo natural de mandarmos os mensageiros da nossa pátria para a pátria onde há pouco conhecimento do Evangelho. Não é assim? Eu mesmo estou na iminência, contando os dias aí, para experimentar isso de novo, sair e levar o Evangelho para um contexto que há menos oferta de um Evangelho bíblico e saudável do que aqui na minha própria terra. Isso é algo que eu me identifico profundamente em meu coração. Mas, no entanto, nós não podemos perder de vista alguns dados curiosos. A quantidade de árabes e chineses que estão espalhados pelo mundo ocidental é muito maior do que a quantidade dos que conseguem ser abordados pela obra missionária. Já parou para pensar?
Os esforços missionários da igreja cristã de preparar, treinar, enviar e sustentar missionários para alcance de chineses e árabes acaba atingindo um número menor do que a quantidade de chineses e árabes que estão presentes no mundo ocidental, onde é livre para pregar o evangelho. Sabia disso? Então, isso é algo para a gente pensar ou não. Para vocês terem ideia, esta realidade tem despertado a atenção de algumas agências missionárias, inclusive a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que oferece no seu quadro de atuação, um dos segmentos é alcançar os imigrantes no Brasil. Eu conheço uma pessoa que vem daqui do contexto de Belo Horizonte, que trabalha com povos muçulmanos no Brasil. O Brasil, por exemplo, tem um número de libaneses e descendentes de libaneses maior do que o próprio Líbano. E quem está alcançando esse povo? Veio para aqui, veio bater na nossa casa, pedindo visto e veio morar aqui. Já há algumas décadas, né? Porque a crise no Líbano existe desde que o Líbano foi formado como país, que por sinal deve ser motivo de nossas orações, porque está vivendo um dos piores momentos da sua história, né? Nesse momento. Com a crise na Síria, o número de migrantes sírios para lá, com a guerra que teve, foi muito grande, e soma-se a isso uma série de problemas administrativos, econômicos, a explosão no porto que teve no ano passado, que fez uma devastação terrível, e agora uma crise energética que ficou em apagão durante todo o final de semana e está vivendo um momento caótico, não é? Bem, vamos olhar um pouco o que a Bíblia teria a dizer para este olhar, o olhar do migrante. Vamos pensar das duas vias: olhar a missão para o imigrante, ou seja, aquele que a providência divina, por diversos motivos, não importa quais sejam, traz as pessoas até nós. Vamos ver aí, Êxodo 22, 21. O que a Bíblia fala sobre o tratamento ao imigrante? Êxodo 22, 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Há um olhar sensível, né? O forasteiro é o quê? É o imigrante, né? É aquele que veio de fora para habitar entre nós. Eu confesso para vocês, é muito curioso a gente perceber como que a nossa experiência afeta até a nossa hermenêutica, a nossa leitura bíblica. Eu nunca tinha atentado quão abundante a Bíblia falava sobre o cuidado do forasteiro, até eu ser um forasteiro. Até eu ir viver em um outro país, pedir permissão, aguardar para ver se pode ficar vivendo lá ou não. Parece que isso desperta em nós uma sensibilidade que naturalmente não era vista. E a Bíblia fala abundantemente disso. Vamos dar uma olhada. 23, capítulo 23, versículo 9. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. De novo, olha como a experiência afetou a capacidade espiritual, né? Eu digo por experiência própria também, ter vivido isso. Não importava tanto, não entendia tanto, e depois até a leitura bíblica parece que fica mais claro como tem este olhar. Caminha mais um livro da Bíblia, Levítico 19, pegando a lei aqui, o que a lei fala. Levítico 19, versículos 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que a lei do Senhor claramente apontava para o olhar, para ter o olhar sensível para este forasteiro que estivesse na terra, que é o imigrante, né? Com as palavras que nós usamos hoje nessa categoria, é o imigrante. Você percebe que em todos esses textos há um alerta para a fragilidade social dessas pessoas? Consegue perceber? Não oprima, não explore,
Porque essas pessoas estão alijadas dos recursos naturais que lhes dão a segurança. Eles não têm familiares, não têm a lei a seu favor, propriedade, não têm nem mesmo direito natural da permanência, né, da nacionalidade. Ele depende mais da sensibilidade e da misericórdia. Todos esses textos também apontam para uma espécie de apelo da experiência passada. Deus diz, vocês foram também lá no Egito. Vocês sabem que não é fácil. De alguma maneira, nós temos que entender também como a graça nos alcançou sem sermos merecedores, para também termos sensibilidade para as necessidades dos outros. Caso contrário, ele passa desapercebido. A gente fica mais preocupado em tocar a nossa própria vida. Caminha um livro mais, Deuteronômio 10, 19. Vamos dar uma olhada aí. Lei do Senhor, lei de Deus. Deuteronômio 10, 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Percebe? Irmãos, isso é tão interessante. Assim, uma das coisas que me chamou a atenção na minha experiência missionária transcultural, e que eu acho fascinante, e carrego isso comigo, na verdade é uma luta que eu tenho, porque morro de saudade desse aspecto, é exatamente a diversidade e a riqueza cultural que algumas partes do mundo nos oferecem. Ver a espécie humana tão diversa como ela é, em culturas, em línguas, mas todos igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, todos igualmente afetados pelo pecado. Não existe nenhuma cultura, nenhum povo melhor do que o outro. Todos necessitamos da graça do Senhor, não importa as nossas origens. E o que é encantador no trabalho missionário transcultural é ver como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é formada de todas essas pessoas nessas diversidades sem distinção. Todos eles. Deus estava alertando o seu povo desde os dias do Antigo Testamento sobre este olhar sensível ao outro. Um olhar inclusivo no amor, no cuidado. E veja que isso vai aparecer também lá depois, no período mais glorioso da história de Israel, que foi o período de Salomão, quando o templo é inaugurado. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Um tempo riquíssimo e importante para a história dos judeus, a inauguração do templo. E entre toda aquela belíssima oração feita por Salomão por ocasião da inauguração, nós lemos os versículos de 41 a 43, que nos dizem o seguinte, 1 Reis 8, versículos de 41 a 43. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Irmãos, que coisa bonita, não é? Salomão, rei de Israel, no período mais glorioso de Israel, inaugurando aquela que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma arquitetura que era a concretização em objeto da identidade do povo de Deus da antiga aliança, a obra mais gloriosa, que era uma casa edificada para a adoração do Senhor, tem no meio da sua oração de dedicação do templo, o olhar da glória de Deus sendo reconhecida, proclamada entre as nações a partir dos imigrantes que chegaram, que creram, que entenderam e que estão orando ao Senhor. Ele diz, olha para eles. Isso definitivamente não tem nada a ver com etnocentrismo, com chauvinismo, com orgulho, prepotência sobre os outros. Aqui é a compreensão apropriada da vocação da igreja no Antigo Testamento. Veja, missionário, não no mesmo molde que o Novo Testamento, que manda ir às nações. O modelo do Antigo Testamento é
olhe para nós, veja como nós conhecemos a Deus, olhe os resultados de caminhar com Deus e desfrute desse mesmo Deus. É proclamatória no sentido de venha para aqui para receber também. O modelo do Novo Testamento, a seta é invertida, o sentido, né? A gente vai até eles. Mas a inclusão missionária aqui está, percebe? Agora, vamos dar uma olhada no outro sentido. Vamos pensar como também, a partir do Antigo Testamento, a missão se deu no movimento migratório, só que o movimento de saída agora. A emigração, não a imigração. Até aqui a gente viu a imigração, né? Como Deus alertou o seu povo, dizer, seja sensível, acolha, dê testemunho, cuide, para que eles também me conheçam como vocês me conhecem. Tudo bem? Esse é o ponto da imigração, como lidar com os imigrantes. Agora, como lidar com os emigrantes, aqueles que estão saindo? Vamos dar uma olhada. Ezequiel 36, versículos 22 e 23. Ezequiel 36, esse capítulo, para mim, é um dos mais belos do Antigo Testamento, falando da graça do Senhor espiritual sobre o seu povo. Versículos 22 e 23. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Aí ele vai dizer, eu vou tomar vocês entre as nações, dar um coração novo, trabalhar e restaurar. E no final ele diz, saiba, versículo 32, não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Qual é o ponto aqui? Vocês conhecem a história. O povo se afastou da palavra de Deus, pecou contra ele, cometeu pecados e Deus os desterrou entre as nações. Movimento de emigração, mandou para fora. E eles não estavam se renovando, se restaurando. Deus está dizendo o seguinte, eu vou restaurar a sorte de vocês. E eu vou ser glorificado na restauração da sorte de vocês. Deus espalhou o seu povo, que não estava num primeiro momento entendendo a ação de Deus disciplinatória e se voltando para ele, e Deus está dizendo, e eu vou restaurar vocês nesse movimento de disciplina que eu estou fazendo, a ponto de ser glorificado na vida de vocês. Este movimento da saída, veja, não é um privilégio da nova aliança. Deus já fez isso quando levou o povo cativo, esse que é o ponto, e quando espalhou. Mas o povo estava tão preso à ideia da terra e do seu lugar, que não conseguia enxergar desta maneira. Dá uma olhada no Salmo 137. Salmo 137. A realidade da antiga aliança, do templo, de Jerusalém, de Israel, era tão forte no coração do povo, que eles não conseguiam conceber espiritualidade e testemunho do Senhor fora disso. O que não é bom. Às vezes a gente ouve como se fosse uma coisa bonita, né? Quantos de vocês não ouviram já uma explicação do Salmo 137 como um tom bonito? Aqui claramente mostra que eles tinham uma visão tribalista de Deus, tribal, do lugarzinho onde está. Ele diz, ó, às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Gente, que oportunidade tremenda para fazer a obra missionária, né? Vou cantar louvor a Deus aqui e tal. E eles fizeram como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Percebe o ponto? Deus manda esse povo, e como diz o texto de Ezequiel, eu não estou sendo honrado com vocês aí, mas eu vou fazer isso. Eu vou restaurar a sorte do meu povo, e eu serei honrado e louvado entre as nações. É claro que o cumprimento pleno disso aqui só se deu na nova aliança, porque o povo da antiga aliança conseguiu fazer isso muito pouco, muito pouco. Eles não conseguiram viver para a glória de Deus enquanto estavam em Israel,
Eles foram levados cativos e dispersos por processo disciplinar e também não conseguiram viver para a glória de Deus, quando lá estava ao ponto de ficar assim, eu não consigo nem cantar louvor, para mim é só lamentar e chorar. E o pessoal pedindo, canta, fala. Não é? Se a gente pensasse assim, poxa, é igual a pessoa que chega e diz, vem cá, canta os louvores lá em casa, a pessoa não é cristã e pede para você ir. Você ia perder essa oportunidade? Aí diz, pastor, eu sou tão desafinado que eu não ia, mas eu ia chamar alguém, né? Que sabe cantar e sabe tocar. Percebe? Eles não o fizeram. Vamos lá, Mateus 28. Olha como essa ordem de emigração, ela passa a fazer parte agora da aliança nova em Cristo Jesus. A chamada grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha quem está falando. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem foram esses missionários da primeira geração, gente? Quem foram? Emigrantes. Todos eles eram judeus que deixaram sua terra e saíram, foram forasteiros. Foram pessoas que fizeram esse movimento. Agora, presta atenção, não foram apenas aqueles que foram comissionados, teve um culto de envio missionário, esse aqui é missionário, chamado. O povo de Deus, não apenas os vocacionados como missionários, foram usados pelo Senhor para que isso ocorresse. Dá uma olhada em Atos capítulo 8, versículo 1. Sim, sim. Mas nós não somos muito diferentes, não. A gente também é custoso para aprender as lições, né? A igreja de Atos, normalmente as pessoas falam da igreja de Atos como se não é uma igreja maravilhosa, linda, né? Você já deve ter ouvido muito isso. Olha como a igreja primitiva era maravilhosa, vendia tudo, compartilhava. Ih, rapaz, mas o que tinha de problema ali também não está no gibi, não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão, e diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Como é que eles começaram a emigrar? Foi para cumprir a ordem de Jesus? Não, foi porque o pau estava cantando lá em Jerusalém. Foi para salvar o meu corinho, como diz Chicó, do Alto da Compadecida, né? Meu corinho tão precioso, né? Eu vou cuidar do meu corinho, vou cuidar de mim. Aí eles saíram. E nesse sentido, emigraram. Sai da sua nacionalidade, sai da Judéia, vai a Samaria, né? E Galileia, e assim estão presentes. Mas o exercício de testemunhar não foi também natural. Eles são forçados para sair. Sabe aquele negócio que mudou, mas eu estou só tentando pagar minhas contas e resolver minha vida? Dá uma olhada em Atos capítulo 11, versículos de 19 a 21. Atos 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, hoje Líbano, Chipre, que é Chipre mesmo, Antioquia da Síria, né? E não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha o bairrismo aqui, né? Os caras saíram, foram para esses outros lugares, dizem, quem é aqui que é da mesma confissão de fé que eu tenho? Ele procura a visão missionária, zero, né? Eu só quero estar junto com os meus irmãos que já têm a mesma fé que eu. E aí diz, se não somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, curiosamente, regiões, o quê? Gentílicas. Eram judeus, mas de comunidades cuja população era predominantemente gentílica. Eu tenho por mim aqui, eu não posso ensinar como tese, mas eu tenho por mim aqui que isso tem a ver com uma possibilidade maior de convívio com quem é diferente. Quando você é uma pequena comunidade no meio de muitas pessoas que têm uma religião diferente, você convive mais facilmente com essas pessoas. Isso não significa que necessariamente você se aproxima mais delas, tá? Porque aí existe a cultura do gueto também. Se a gente não se fechar e se proteger, a gente vai ser engolido. Aí, isso eu testemunhei também em alguns lugares por esse mundo afora. Aí onde eu tive, quando a igreja é diminuta, muitas vezes ela fica intimidada e acovardada, e presa dentro, assim, morrendo de medo de ser sufocada. Mas não foi o que ocorreu com esse povo. Ele diz, alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que foi que aconteceu? Deus usou a emigração.
E essas pessoas que eram o quê? Eram missionários. A Bíblia está falando de apóstolos, missionários, evangelistas, tá? Está falando de quem? Está falando de cristão comum. Que correu por causa da tribulação. Gente, é muito interessante. Vai passando o tempo, eu vou ficando mais desgostoso, para não dizer impaciente, com as visões românticas que existem no meio evangélico. Dos caras super espirituais. Estou aqui em nome de Jesus para falar a palavra de Deus. Tenho medo, não tenho medo do perigo, do Satanás, de nada. Gente, a vida real não é assim, não. O pau começou a cantar lá em Jerusalém. Disse, moço, eu quero levar uma vida mais tranquila. Eu costumava dizer, quando a gente estava indo para o mundo muçulmano, disse, não tenho vocação para Marte e não quero ter essa estrelinha no meu caderno. Se eu puder preservar a vida da minha família, eu o farei. Né? E continuo pensando do mesmo jeito. Não tenho vocação para Marte e não quero essa estrelinha. Não vou me planejar para isso, nem ir nessa direção. Esse povo não foi diferente, não. Não, o negócio está difícil. Por que eu vou ficar no meio de lugar difícil? Se eu posso ter uma vida melhor. Agora, eles não foram egoístas, etnocêntricos, diferente dos outros que estavam só pensando na sua própria vida e ficar no meio dos seus, eles entenderam as oportunidades e usaram. Saíram, foram viver em outro lugar, teve contato com outras pessoas e começaram a falar. E o que aconteceu? Deus usou esse testemunho e muita gente começou a converter. E aí vem a igreja de Antioquia aqui. O que a gente reconhece nisso? Nós precisamos entender a soberania de Deus na história humana e nos movimentos migratórios da humanidade também. E estarmos atentos especialmente para o que está ocorrendo na atual geração. Nunca na história da humanidade houve uma circulação de pessoas tão grande quanto o que nós estamos vivendo hoje. O primeiro continente evangelizado e tornado nominalmente cristão do mundo foi a Europa, que hoje está bem pouco cristã, mas que tem, em grandes cidades como Bruxelas, por exemplo, 1/4 da sua população muçulmana. Muitos desses vindo do Irã, dos países mais fechados do mundo ao evangelho. Quem está envolvido com a causa missionária sabe desses dados, ora para que Deus converta os iranianos, mande missionário para lá. Mas veja, uma população de mais de 1 milhão está disponível, aberto, num país aberto, que você pode pregar, onde ele pode falar, e que tem mais interesse em discutir questões religiosas do que o nativo que está secularizado. Percebe? Onde está o nosso olhar para isso? É Deus quem está movimentando, na sua soberania e na sua providência, essas massas humanas, deslocando como um todo. O autor do livro que nós estamos falando, e o autor deste capítulo em especial, é um pastor brasileiro, aposentado recentemente como professor do Reformed Theological Seminary, lá nos Estados Unidos, o Dr. Elias Medeiros. Ele se aposentou recentemente. E ele escreve, ele coloca 3 categorias que nós deveríamos estar atentos para a obra missionária no contexto da diáspora, ou seja, dos movimentos migratórios. Eu coloquei com outros títulos, mas são as mesmas ideias deles, é que para mim me parece mais apropriado trabalhar dessa forma aqui. É a mesma ideia, só a titulação que eu mudei. Primeiro ele chama, é o que a gente está chamando aqui de missões para as diásporas. O que é que ele está chamando aqui de missões para a diáspora? É o movimento da evangelização voltado para aquele que Deus trouxe para o nosso quintal. Você não vai precisar pagar o sustento do missionário para ir para lá, nem mesmo vai precisar aprender a língua daquele povo, porque o outro que está para viver no seu país, está se esforçando para aprender a sua própria língua. Está aqui. Pode até aprender. Sim, pode até aprender, mas não precisa, né? Diferente se você for para o lugar, você vai precisar ir. Percebe? Está aqui, na nossa casa, no nosso país, em Belo Horizonte. Ligando com o que o senhor acabou de falar agora, a gente se coloca assim de uma forma muito espiritual, num gueto. Sim. Sim. E a gente não vai nessas pessoas que estão É verdade. até a gente. É verdade. Estão aqui. Você tem o exemplo, o presbítero Edmund está citando, que a gente fica fechado e não vai até essas pessoas que Deus mesmo trouxe até nós, né? Tem um exemplo daquele casal
que por uma ocasião de uma das atividades de casal aí, fez comida árabe aí, né, que eram os sírios, né, que você tinha. Bem, juntamente com eles vieram outros tantos para aqui, para Belo Horizonte, né, foram espalhados pelo Brasil, por várias partes do mundo, o Brasil recebeu também. São pessoas que nós teríamos muita dificuldade como igreja de mandar. Na época que eu fiz o treinamento da APMT para sair lá pela primeira vez, um dos colegas meus estava fazendo um treinamento para ir para a Síria. Até hoje ele não conseguiu entrar na Síria. Ele parou no Líbano e ficou lá. O projeto ainda é alcançar sírios. Por quê? Porque a guerra ainda não acabou. Não consegue entrar lá. Mas o sírio veio para aqui. E veio um dia para uma cesta de encontro nosso aqui. E estão aqui. Chineses. Né? Chineses no mundo todo, né? Então, assim, a China é um dos lugares que a gente fica pensando, uma população tremenda para mandar o evangelho, eles estão espalhados e vindo. Então, primeiro movimento é o movimento das missões para as diásporas, para aqueles que foram espalhados pela providência divina. Quais os motivos? Os mais distintos. Gente que quis tentar a vida no outro país, gente que até mesmo atravessou a fronteira indevidamente, nem está tão legal assim. Eu me lembro quando eu era seminarista, lá em São Paulo. São Paulo é bem fascinante nesse sentido também, né? Tantas oportunidades que tem. Que um colega soube que eu tinha ido fazer um estágio, uma experiência no Paraguai, falava um pouco de espanhol, e ele me chamou para falar lá na congregação, que a metade das pessoas que congregavam era de bolivianos, né? E ele diz, rapaz, é uma dificuldade, porque eles estão aprendendo português. Eu digo, mas eu também estou aprendendo e tal. E assim, eu vi uma das cenas que me faz lembrar os versículos que nós lemos de início aqui. Pessoas em situações extremamente precárias, sendo até mesmo explorados social e economicamente, porque não tinham plenos direitos. Assim, olha, você consegue viver aqui, mas que trabalhava escravo, 12, 14 horas, morava nos fundos de uma fábrica de confecções, né? E estavam todos animados lá para ir para o culto na igreja. Percebe? Deus trazendo as pessoas para nós. Então, essa é a missão para a diáspora. A outra, a missão da diáspora. O que é a missão da diáspora? Uma boa ilustração desse é o trabalho dos coreanos. Quem já conheceu algum trabalho dos coreanos, lá em São Paulo tinha muito disso. Coreano do Sul, né? Sul-coreanos, tinha muitos. Porque os coreanos se espalharam pelo mundo e a igreja coreana mandou missionário para alcançar os coreanos pelo mundo. Então, assim, existem pessoas nossas que nunca deram ouvidos ao evangelho aqui, mas que por diversos fatores, e a imigração fragiliza, você falta amigo, falta família, normalmente as pessoas estão mais abertas, vão conhecer o evangelho pelo seu próprio povo no estrangeiro. Olha, curioso. Vou dizer de novo algo que eu vi e testemunhei. Vi no contexto da Base Europa, muitos brasileiros sendo alcançados pela missão dos brasileiros, tentando alcançar os nacionais. Mas porque era brasileiro que estava pregando lá, aí o sujeito ia, ouvia, né, e se convertia lá. Já pensou? Ele saiu do país aqui, que estava, porque foi tentar a vida de alguma maneira, mas foi alcançado pelos seus semelhantes que foram lá também. Amigos que evangelizaram, ou mesmo aqueles pregadores. E, por fim, o que ele chama de missões, eu estou chamando de missões pelas diásporas, ele chama para além das diásporas, que são os cristãos e outros imigrantes testemunhando a todos. Aí é a ideia, mais especificamente, do cristão que vai, ou mesmo de um missionário que vai para pregar o evangelho aos outros países, às outras pessoas no país de destino. Não necessariamente ou exclusivamente quem já foi com a intenção missionária. São pessoas que foram com intenção profissional, por exemplo. Eu me lembro agora de um presbítero que eu conheci, colega, alguém muito competente, um médico muito bem formado, com uma posição de destaque, que tinha uma cidadania portuguesa também, e decidiu ir lá para Portugal. Né? Vou fazer a vida lá. E nós conversamos bastante, porque eu servi um tempo lá em Portugal, falando um pouco qual era a situação de lá. Ele falou, olha, me dá um desejo assim no coração de não apenas construir a vida, mas de colaborar com uma igreja tão diminuta que é lá. E alguém com experiência, além da formação de medicina, ele tem uma formação
de pós-graduação bíblica, né, em teologia. E certamente vai dar uma contribuição muito grande. Mas veja, não foi um missionário de carreira. Não foi uma pessoa que fez um curso de teologia e foi ordenado num culto de envio para lá. Foi um profissional que viu uma oportunidade na sua vida e disse: eu vou, mas eu sou testemunha de Cristo e eu vou aproveitar esta situação e semear a palavra de Deus em um contexto de tão pouca presença. Percebe? É essa missão também. E aí eu gostaria de recomendar para vocês, o tempo não nos permite trabalhar, que nós estamos chegando ao final, um estudo de caso, para terminar aqui, de um dos exemplos mais belos que eu acho na Escritura Sagrada, está no livro de Atos e algumas cartas de Paulo também, que é do casal Priscila e Áquila. Dá uma olhada em Atos, capítulo 18, eu vou citar, a gente não tem tempo de trabalhar tanto mais aqui, porque a hora já avança, mas eu vou ler alguns versículos citando com vocês. Atos 18, de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Ou seja, eles que já eram imigrantes em Roma, agora viram emigrantes de Roma e imigrantes em Corinto. Tiveram que sair de Roma porque houve um decreto para expulsar os judeus. Qual era a situação deles? Questão profissional. Eles foram lá tentar a vida, Roma era a capital, melhores oportunidades, salário melhor. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas foram para lá. Paulo se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. A aproximação foi pelo quê? Pela profissão, não foi pela religião. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Resultado, esse casal se converte. Eles eram judeus. Paulo começa pela sinagoga, pregando, esse casal se converte e é discipulado por Paulo. Versículo 18, dá uma olhada. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, já convertidos e discipulados por eles. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Versículos 24 ao 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Esse casal tinha sua profissão, tinha suas habilidades, imigraram por causa disso, das oportunidades, tiveram que sair de novo por causa das dificuldades, conheceram Cristo e usavam a sua profissão e a trajetória da vida deles para servir ao Senhor. Ao ponto de, agora, instruir um outro que não estava tão maduro na fé assim como é Apolo, que teve a sua influência. Mas não ficou por aí. Dê uma olhada em 1 Coríntios 16, 19. Lá no último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele está fazendo as despedidas dos irmãos e as saudações. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vejam, cristãos não foram ordenados, não há nenhuma evidência de que eles foram ordenados ao sagrado ministério. Cresceram na fé em Jesus Cristo, aprenderam com Paulo, foram discipulados por ele e se tornaram instrumentos de divulgação da fé. Na sua trajetória de migração, por onde ia, a casa deles estava aberta para levar o evangelho para outras pessoas, ao ponto da Bíblia dizer assim. Romanos 16 agora, versículos 3 a 5. Romanos 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha como Paulo está chamando. Cooperadores. Quer dizer, não era meia boca não, né? Os caras cooperavam, eram importantes no ministério. Aos quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. Olha o nível de comprometimento que esse casal tinha com o Evangelho de Cristo. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ele está escrevendo aos romanos. Será que eles voltaram lá para Roma? Tiveram? Entendeu? Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, e há algumas evidências de que eles tenham também ido a Éfeso, em uma outra ocasião que Paulo escrevendo a Timóteo fala. Então, queridos, para terminar,
A humanidade está em circulação. Que Deus nos dê a graça de perceber isso como oportunidades de darmos testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mesmos, por onde formos, não é? Você teve um tempo aqui, foi um tempo lá para Uberlândia, voltou para aqui, servindo ao Senhor onde quer que esteja, abrindo a nossa casa, atento àqueles que a providência divina coloca próximos a nós, em especial com um olhar que nós não estamos acostumados como brasileiros, a imigrantes. Imigrantes são recursos, são pessoas que a providência divina pode estar trazendo para mais próximo do Evangelho, muito mais do que se eles tivessem permanecido em seus países. E aqueles que aspiram trajetórias, sucesso profissional em outros lugares, não há nenhum problema com isso. Desde que você consiga viver tudo para a glória de Deus e testemunhar de Cristo também com a sua vida. Isso é o mais importante. Vamos orar ao Senhor, concluindo esse estudo. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus, pela igreja conquistada pelo teu Filho Jesus, pecadores de toda tribo, língua, povo e nação, trazidos ao trono da tua graça pelo Evangelho do nosso Senhor, pelos caminhos da tua providência, sejam eles quais forem, o caminho da comunicação aliancista, pactual do Evangelho, geração após geração, o caminho da evangelização do semelhante, do próximo, na própria terra, na sua própria língua, pelos seus semelhantes, o caminho, ó Deus, do trabalho missionário, daqueles que vão alcançar os outros onde eles estão, o caminho do imigrante, que vem para próximo da mensagem do Evangelho, trazidos pelos caminhos da tua providência. Ajuda-nos como igreja a estarmos atentos e a sermos fiéis dispenseiros do teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.